Olá, turma, tudo bem? A proposta do nosso vídeo de hoje é trazer algumas considerações pertinentes à unidade 7. Dentro da unidade 7, nós entendemos o momento que o serviço social deixa de estar atrelado à Igreja Católica e passa a ser associado a uma visão, a uma ótica funcionalista e organizacional. E é justamente nesse momento que o serviço social ele está próximo do mercado de trabalho, ele é inserido no mercado de trabalho. Então, nós podemos observar que as instituições que contratavam o assistente social, eles exigiam do assistente social uma função funcionalista, um papel funcionalista. E entendendo o Estado como maior empregador do serviço social naquele momento, a ideia era justamente que o assistente social garantisse a manutenção da ordem do Estado. Então, a ideia funcionalista era justamente isso, garantir a manutenção da ordem. E eu acho muito interessante que na unidade 7, quando é apresentado o conceito de funcionalismo, é colocado justamente que nós podemos entender o funcionalismo como uma corrente aí, teórica, antropológica e sociológica. E é interessante quando eles citam Émile Durkheim, quando ele faz justamente uma associação do funcionalismo, quando ele diz que para a gente conseguir entender o conceito de funcionalismo, é só a gente pensar a nossa sociedade aí como um grande organismo social. Então, dessa forma, assim como o corpo humano, nós temos os pulmões, os rins, o coração, o cérebro, o corpo ele pode ser associado a uma sociedade. Então, o que formaria a nossa sociedade? A sociedade ela é formada por diferentes representações, seja as representações aí as instituições familiares, as igrejas, as famílias, os sindicatos. Então, a ideia é que o Estado ele deveria garantir a manutenção da ordem. E justamente para o Estado garantir o bom funcionamento de todos esses órgãos, o serviço social ele surge com esse desafio, garantindo justamente o bom funcionamento, por exemplo, daquela família, onde o assistente social ele deveria pensar em estratégias entendendo que era sempre uma imposição por parte do profissional, tá? E não um diálogo entre o profissional e o usuário, até porque naquela época a gente usava muito o termo cliente, Então, assim, o assistente social tinha, sim, esse papel funcionalista, à medida que o papel dele era de garantir a manutenção da ordem, resolver aquele problema que lhe era colocado. E quando nós observamos a atuação do assistente social na década de 60, é muito fácil de visualizarmos esse conceito de funcionalismo, porque justamente nesse momento, por mais que o assistente social trabalhasse dentro de uma perspectiva de modernização do Estado, o Estado exigia daquele assistente social justamente essa função funcional, esse funcionalismo vigente, de forma que o assistente social garantiria a manutenção da ordem. Então, para vocês entenderem de uma forma mais simples ainda, eu cito sempre a atuação do assistente social dentro da habitação. Na década de 60, era um momento que havia uma grande remoção das favelas, um discurso de modernização da cidade, então era necessário que as favelas elas fossem removidas justamente por aquelas habitações entenderem como um lugar ali, o governo inclusive considerava aquelas habitações como um epicentro da marginalidade urbana. Então, assim, o que era necessário? Era necessário que houvesse a remoção daquelas casas, porque entendia-se que ali havia uma concentração de doença, havia uma concentração de violência, as casas elas não tinham condições de habitabilidade, condições daquela família viver naquela situação, então era construída uma casa num lugar mais distante. Então, assim, se vocês forem observar, até sugiro que vocês assistam aquele filme, Cidade de Deus, ele retrata muito isso, Então, as favelas, elas eram removidas e, em resposta, aquelas famílias, elas eram levadas para bairros, assim como a gente tem a Cidade de Deus, no Rio, a gente tem a Vila Kennedy, no Rio, então eram vilas construídas para atender essas famílias. E qual o papel do assistente social? Era justamente garantir a manutenção da ordem, de forma que o assistente social conseguisse dialogar com aquela família e conseguisse convencê-la a sair daquela casa. E não tinha ali uma troca de diálogo, não. Na verdade, quando a gente fala convencer,
era no papel mesmo de impor àquela família que ela deixasse aquele local. Então, justamente, nós observamos aí que a década de 60, ela vai aí impulsionar uma visão clara aí, onde o assistente social, tá? Ele tinha a necessidade de justamente garantir aí a eficiência e a modernização, tá, ok? Mas principalmente garantir, dentro de uma perspectiva de estrutura funcionalista, garantir a manutenção da ordem social. Então, dessa forma, naquele momento, o Estado ainda era o maior empregador do assistente social e justamente neste momento, o Estado ele exigia do profissional de serviço social que ele conseguisse convencer a população a aderir aos programas governamentais, ok? Sem pensar em uma crítica ao sistema, de forma que a população não questionasse o que lhe era oferecido. A população deveria aceitar. E aí justamente esse seria o papel do assistente social. Então, assim, também pensando, da mesma forma que a gente pensa o funcionalismo associado a essa ideia antropológica, essa ideia quando o Durkheim diz que a sociedade é um organismo social que é dividida por diferentes órgãos e cabe ao Estado garantir o bom funcionamento de todos os órgãos, o bom funcionamento do corpo humano, o Estado também tinha esse desafio de garantir o bom funcionamento da sociedade, de todo o corpo. Então, para isso, ele exigia do profissional de serviço social uma atuação que fosse pautada nessa mesma ideologia. É uma ideologia que fosse, sim, de garantia da manutenção da ordem social. Ok, turma? Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!